Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast do Robson Prado e hoje eu recebo nada mais, nada menos do que a doutora Ana Luísa Castro, presidente anterior da OAB de Barueri, uma das maiores comarcas da região oeste, uma advogada conceituada que hoje exerce um papel ultra importante em um grande consórcio aqui da região. Ana, um prazer enorme te receber aqui para esse bate-papo. Você que é uma amiga, uma mentora, uma pessoa assim de altíssima personalidade aqui na nossa região de Barueri. E vamos bater um papo hoje aqui, né? Falar dos desafios da advocacia, das suas experiências como presidente da OAB, como advogada, como alguém que tem aí um desafio de cuidar de tantos jovens advogados que você iniciou e que hoje se utilizam aí dos seus conselhos para tocar a sua carreira. Eu que agradeço demais a honra e a oportunidade, ainda mais eu tô assim, me sentindo super à vontade em casa também com o Dr. Robson, né? Que além de meu mentor, é aquele cara parceiro, meu irmãozão, eu me considero sua praticamente sócia, né? Não sou sócia, porque a gente não é sócio, mas eu sou associada, trabalhamos há muito tempo. Mais top do escritório, né? Eu que agradeço, Robson. E que parceria de trabalho muito boa que a gente tem, né? Muito legal, Ana, muito legal. E que começou na OAB, né? Foi mesmo, você vê. E aí nós vamos já até começar falando disso, né, Ana? A importância dessa entidade, né, na vida aí do advogado. Mas eu acho que antes da gente falar da sua trajetória, até você chegar lá na presidência da OAB, tá. Conta um pouco para nós, Aninha, como é que foi a sua trajetória até chegar nesse cargo tão importante e parece que você foi a primeira mulher presidente da OAB de Barueri. Foi. Bacana. Conta um pouco aí pra gente como é que foi essa trajetória até você chegar lá, o que você fazia antes, você já nasceu presidente da OAB, como é que foi? Robson, já tenho 20 anos já de profissão. Que bacana. Né? Comecei na política de OAB, né, que a gente chama política de ordem. Quantos anos de atuação? Atuando como advogada na comarca de Barueri, 20 anos. Nossa, na você começou com 12 anos de idade. Ai, que bonitinho você. É meu irmão, gente. Eu sou suspeito de falar, mas obrigada, Dr. Robson. Não, já faz uns 20 anos atuando aqui na comarca de Barueri, em política de ordem. Comecei na assistência judiciária, que era presidido na época por um grande amigo meu, Dr. Marcelo. Depois fui convidada pelo meu anterior presidente, José Almir, a ser diretora na chapa dele, né, para as eleições, ganhamos. E no segundo ano... quero mandar um abraço pro Zé Almir, ó, atual grande presidente, amigo, né? E Zé Almir, qualquer hora quero você nessa cadeira aqui também para você contar essa sua história aí de OAB. E as experiências de vida do Almir, assim, são... Assim, muito além bacana. de fantásticas, tem umas histórias que o Almir, inclusive, contava nas entregas de carteiras que todo mundo dava risada no auditório. Era muito bacana. Bom, então agora a gente já tá curioso, viu, Zé Almir? Te espero aqui, tá? Isso aí. E depois, Robson, fui no próximo mandato, junto com o presidente Maicel Tito, que também é um grande amigo nosso. Fez uma grande gestão também. Aqui da comarca. Da comarca de super Barueri. Respeitado. Perfeito, grande amigo nosso também. E aí, vim eu como candidato a presidente. E foi uma experiência extremamente, assim, boa. Aprendi muito como presidente. Todo mundo fala assim, Ana, você tinha sido diretora da OAB, então você já estava sabendo como é que era a área administrativa, tal, que você já tinha contato com seus dois presidentes, os dois eram grandes amigos seus. Mas não, quando você tá lá no cargo, Robson, Muda bastante, né? A caneta tá na tua mão e aí a coisa muda. E você tem que aprender também a lidar com todo tipo de... não digo de vaidade, mas com todos os tipos... A gente fala, todos os tipos de pessoas, a gente convive em sociedade, né? Mas a gente tem que lidar com todos os tipos de advogados com pedidos diferentes da advocacia. Isso para mim foi um desafio, assim, diário, mas foi muito bom. Porque eu tive escola dentro da OAB, tanto com o Marcelo como com o Almeida. Então, acabou sendo um desafio gostoso
de estar na gestão como presidente da OAB e, obviamente, me sinto muito honrada de ter sido a primeira mulher eleita ao cargo de presidente da OAB de Barueri, assim, na cidade que eu amo, que é Barueri. Que bacana. E Ana, e é legal, né? Porque pouca gente sabe dessa sua trajetória, né? Que você trabalhou em 3 gestões, que você exerceu inúmeros cargos, que você acompanhou outros presidentes, ou seja, Foi. você já vinha fazendo um trabalho para advocacia já há bastante tempo, né? Então, ou seja, você não chegou por acaso na presidência, É, você verdade. teve uma trajetória por trás. Mas o desafio da eleição, você concorreu com os 2 principais candidatos, Presidente, sim, 2 sim, os presidentes ex-presidentes, foram. e de Foi. repente aparece uma menina jovem. Como é que foi isso? Como é que você acha que você estava acreditada que seria? Você sentiu que ia ser possível? Você acha que as pessoas acreditavam em você? Olha, Porque foi, foi, né, foi. uma briga grande. Foi uma briga de gente grande, né? Que a gente Então, fala, mas eu confesso pra vocês, eu tava lutando pra não passar vergonha. Pra ir pro, assim, no máximo, pro segundo lugar ou um terceiro lugar com uma votação expressiva pro terceiro lugar. sei. Mas eu tava querendo o segundo lugar, tava correndo pro segundo. E foi único. E assim, me sinto até abençoada, porque foi uma vitória por 6 votos, né? Nossa, cara. O Romero ficou em segundo lugar, o Maicel, na verdade não era o Maicel Tito que foi o candidato, o Uhum, Maicel tava para o conselho da OAB estadual. uhum. Então não foi ele o meu candidato Tá, direto, senão mas também ele. teria sido uma briga boa. Aham, Mas foi presente de Deus. Tenho certeza que Deus abençoou que essa bacana. hora. Lutamos bastante, né? Tive um grande guerreiro aí também, que foi o Daniel Branco. Um Pô, advogado bem expressivo aqui na cidade também. Obrigado, Daniel, um que abração pro ajudou Daniel Branco, né? Nosso bastante. irmão, menino super batalhador, Foi, corre muito foi pela. mesmo. Que Ele, a legal. esposa, a Carol também. Mas, olha, Robson, quando veio o resultado, é, eu fiquei surpresa. Mas eu sabia que tinha sido um presente de Deus. E depois, logo. Por que que eu soube disso só no dia e depois eu fui. Deus me fez relembrar na época da pandemia. Porque eu tava já no segundo ano de gestão. Foi mesmo, você Além acabou chegando, você pegou esse período de pandemia, né, de Ana? pandemia, Que foi, assim, puxa, aí o desafio dobrou. dobrou e eu cheguei 1 hora na sede da OAB de Barueri. Falei, o que que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Aí me fez lembrar. Deus me fez lembrar. Se fui eu que te coloquei aqui, alguma coisa você vai fazer e vamos juntos. E aí me deu uma paz, Robson. E aí eu comecei a trabalhar dentro da OAB sozinha. O Evandro, que era o líder na época, que é ainda o líder lá da OAB de Barueri. Home office todo mundo. E demos sequência. Que Ora, outro bacana. desafio. É, Foi um não, desafio pesado até. pois é, eu tive o privilégio de trabalhar Esse que numa eu ia das começar a falar. comissões que você, a OAB é formada de várias Comissões comissões, e temáticas, aí isso. tive a oportunidade de estar lá na comissão de Direito Empresarial, Uhum. com o nosso amigo Adailson, eu fazendo a coordenação, e vi, Ana, Você foi brilhante também, Robson. obrigado, obrigado, a Você gente me fez ajudou bastante. um trabalho incrível lá, e o principal foi, a gente se doa e consegue criar um network assim incrível, né? Eu criei muitas parcerias, até hoje a gente tem inúmeros colegas que a gente trabalha junto, e eu me recordo, Ana, da forma com que você aproximava as pessoas, né? Então, você criou várias comissões, eu acredito que até muita gente criticou, mas Uhum. você deu amplitude. Falavam como é que é? Desculpa te interromper, Robin. Daqui a pouco tinha até a comissão do cafezinho. Não, mas Mas e tudo. foram comissões temáticas É, importantíssimas para a OAB de foram, porque Barueri. Todas trabalharam. e a advocacia é uma amplitude enorme. Então a Exatamente. gente tinha comissão de defesa dos direitos dos animais, da pessoa com deficiência, Comissão da mulher mulher advogada, advogada, assim, prerrogativas. foi. Eu acho que eram umas, não lembro, Ana, mas eram muitas comissões, todas elas com uma importância muito grande e que você dava muito destaque para essas comissões, né? Uhum. Independência, ou seja, a gente tem muitos cases, né, de colegas que eram de comissões que
voaram, né? Que hoje, assim, estão aí super bem vistos, Relacionados né, também, bem né? relacionados nas redes sociais, com muitos seguidores, com muito Verdade. sucesso, e, e que foi dessa época que você dava essa oportunidade, né? E aí, Ana, como é que você vê, né, hoje muito se fala assim, né, daquela desunião, né, Uhum. dos Nossa. advogados. Mas eu vi ali que você criou uma coisa totalmente diferente. Você procurava unir, independente se fazia a mesma coisa ou não, e a gente começou a se ver assim de uma forma diferente, né? E como é que você via isso? Qual que era a tua ideia Uhum. de conexão? O que você sonhava assim? é, de diferente na sua gestão em relação a essa parte de network, de advogados, de conexão entre advogados, que a gente sempre, né, se via Exato, assim sim. como inimigo, Tá, mas não, nós somos amigos, nós somos parceiros, nós temos que verdade. ser junto, porque junto você faz muito mais. Ah, Robson, uma das propostas, inclusive, não é proposta de campanha. Eu Uhum. digo, uma das minhas propostas que eu sempre quis para a OAB, dessa união da advocacia, é que a diretoria e a presidência, nós estamos lá só para representar a classe, porque a OAB somos de todos nós. É de Todos nós todos. somos OAB. Perfeito. A minha sala da presidência, para mim, não era a minha sala da presidência, era a sua, era do advogado lá do Jardim Belval, era do advogado do Viana, era do advogado daqui de Alphaville, era de toda a advocacia. Nós estávamos lá tão somente para representar. E isso eu posso assegurar, né? A tua sala era realmente aberta Aberta, tá? para É. todos. Todo mundo tinha a oportunidade de ir lá conversar, pleitear. E às vezes a gente até dizia, nossa, como que a Ana consegue, né? Mas se lidava com muita maestria, conseguia atender todo mundo, fazia toda essa conexão. É, eu me sentia E um pouco mãezona da advocacia, que já que eu não tenho filhos, bacana. eu só tenho sobrinhos, mas eu me sentia meio como mãe. E, e é isso, Robson. Advogado, todos nós, a gente nem inimigo em audiência nós somos. Exato. Eu sempre brincava que é o seguinte, quem já viu uma luta de MMA, o É, que que acontece, né? A galera entra lá no ringue, começa a dar verdade. pesada, voadora, dar rasteira, dar soco, dar tudo. Acabou a luta, os caras se abraçam, né? Porque Pois é, treinaram junto já, fizeram a mesma escola, nananã, e estão ali é para aquele igual. momento. Depois é amigo. Então eu sempre falava isso, né? Para os colegas, nós não somos inimigos, estamos ali para defender os interesses do Interesses. nosso cliente. Então é Exatamente isso. sempre isso que fica, né, para os advogados, né, Ana? A gente não pode trazer para nós uma causa do nosso cliente, né? Porque senão, primeiro que já te prejudica que você já está com o lado emocional envolvido naquela causa. Uhum, E a ideia é que uhum. a gente seja racional, É né? isso. Não ver o nosso colega como Como inimigo, mas sim inimigo. como né? Ele ali é o ex-adverso, como a gente fala, e ao final também nós temos que manter uma urbanidade, É, né? tem essa, Então Robson. tem muito isso, né? Mas Mas você também, na época da gestão, Robson, você ajudou a promover os eventos e encontros lá da advocacia através da comissão do direito empresarial, com a conexão com a CIB, junto com o e- presidente Moacir. Eu lembro que a ideia até central não saiu de mim. Por isso que eu precisava das comissões temáticas da perfeito. OAB de Barueri. Ah, essa ideia de unir empresários com advogados dentro da OAB de Barueri, através dos eventos, foi sua. Pois é, e isso daí, Ana, eu fiquei muito honrado porque assim, já faz muito tempo que eu participo de grupos de empresários, Uhum, entidades de classe que sim. representam os empresários, ou de entidades também que são para fins sociais que possuem empresários como líderes ali que atuam, né? Então eu ficava pensando, puxa, se nós conseguirmos conectar essas duas pontas, nós vamos ter uma coisa muito boa, porque qual que era o nosso desafio lá na comissão, sabe, Ana? Barueri é uma cidade cujo PIB é um dos maiores do país, né? É, O bastante. orçamento de Barueri é fantástico. Empresas de vários portes, de tecnologia, conceituadas estão aqui e que geram e que trazem outras empresas junto. Então, nosso desafio era o seguinte: por que que eles não contratam os advogados da comarca?
né? Lembro dessa proposta fantástica que se apresentou e estávamos já até, né, Caminhando para que isso. e até pensar com a prefeitura se não podia, né, dar um selo amigo do município para uma empresa que contratasse o advogado, o contador, o profissional da cidade. Porque o que acontece? A gente era visto ainda como uma cidade bairrista, né? O interior, né? O interior cujo orçamento hoje já é de 5 bilhões, né? Exatamente. É o interiorzão. E aí a gente via muito, a empresa vinha, trazia o escritório de São Paulo, né? O contador de São Paulo. E o nosso desafio era esse. Não, nós temos que trabalhar aqui. E outra ideia que a gente tinha também era o seguinte: olha, puxa, apareceu um trabalho grande para você, e isso é uma dica que eu deixo para todo mundo, né? O empresário hoje, seja do setor jurídico, seja de qualquer departamento, qualquer segmento, ele não pode perder negócio. Então, às vezes, eu falava o seguinte para o colega: apareceu um trabalho grande, não deixe de pegar. E você faz o quê? Conecta com outros colegas e vamos dividir aquilo lá. Porque é melhor você ser 10% de uma coisa grande do que 100% de nada. Então, e para isso você tinha que ter essas conexões, comparecer na ordem, comparecer nos eventos, para poder ter pessoas que você podia contar em casos assim, né? Exatamente. Então, era aquela energia. Você liderou bastante, Ana, essa questão boa. Era essa energia. A gente fez muito negócio, né? Vários colegas até hoje aí nos procuram, a gente é parceiro e tá aí. E aí, Ana, até agora saindo um pouco dessa parte institucional, a vida do advogado não é fácil, né? Não. O pessoal já tem aquela impressão que é assim, né? A gente já recebe dinheiro infinito de uma fonte desconhecida, né? Eu costumo brincar, Robson, eu sou cristã, né? Então eu falo que a vida do crente não é fácil, a vida do advogado, então. Pois é. E aí, inúmeros desafios que a gente tem, passa por inúmeras coisas. E assim, Ana, o desafio maior que você já teve desafio ou perrengue que você já teve na advocacia aí, né? Que serve até de dica, às vezes, para pro advogado já experiente ou pro jovem advogado que acha que, né? Ou tem medo de ir lá para audiência, tem medo de pegar um caso, fazer alguma coisa. Como eu queria ter essa cabeça de hoje, 20 anos atrás, talvez eu não teria passado tanto perrengue, tanto medo de entrar numa audiência e é uma coisa saber tão que lugar que você senta. Até isso, Robson. Outro dia eu tava fazendo uma audiência até pelo nosso escritório e a juíza me conhece há tempo, né, até por conta da presidência, diretoria, presidência. Eu virei pra ela assim: Excelência, desculpa, é autor e ré onde mesmo? E ela, autor. E eu... Bom, até hoje. Foi assim, foi o quê, Robson? Foi semana passada isso. Achei muito engraçado. Outra também, eu nunca soube fazer conta dentro de audiência, principalmente de pensão alimentícia, que a gente estava comentando, o que eu confundia 30% com 1/3. E ainda teve uma situação de uma audiência dessa, que eu ainda olhei para minha irmã, que é advogada, e ainda falei assim: Sil, a conta tá certa? Aí ela, tá, Ana. E todo mundo começou a rir na audiência. Mandar um beijão pra Sil também, né? E Sil, você também é uma próxima a sentar aqui. Você tem muita experiência, muita vivência para contar para nós. Tem bastante. Agora tá voltando pra advocacia, saiu da assessoria lá do Tribunal de Justiça. Show. Tá voltando aqui pra Então contar vai um vir pouquinho pro play de novo. Vem curtir aqui a advocacia, junto com o Dr. Robson Prado, porque o escritório do Dr. Robson, o melhor ambiente para trabalhar. Sou suspeita de falar, né? Pois é. E você sabe que isso também é uma coisa, né, Ana, que a gente procura fazer, né? Lá no escritório a gente busca ter o melhor ambiente, né? As melhores ferramentas para facilitar para todos, né? Pesquisa, estudo, leitura, cursos, porque o nosso direito, ele inova demais, né? E hoje a gente tem tido aí uma série de inovações, nova jurisprudência. Então, se a gente não tiver ali atualizado e não tiver um ambiente gostoso para se atualizar, a gente só vai ficar na pressão total. Lógico que a gente tem grande pressão, mas tem que amenizar. Agora, essa parte perrengue aí, você contando, lá atrás também tive inúmeros perrengues. Inúmeros, mas agora, nessa linha de audiência aí, de sala de audiência e tal, aconteceu o quê? E aí, em poucas audiências, você não lembrava que lado que você sentava, né? E aí, certa vez, eu entrei na sala de audiência com outro colega que era novo também e tava com o mesmo imbróglio que eu. Onde que senta? Que lado que senta? Aí,
Eu entrei, dei o primeiro passo na porta, doutor, pode sentar. Aí ele, doutor, não, senta você. Não, pode sentar você. Aí começou aquele perrengue, aí a juíza já falou assim, quem que é a reclamada? Eu. Senta aqui, Ali. eu reclamando. Não, doutor, por favor. Então, já tava aquele entreveiro, né? Ninguém sabia para que lado. Quem quer o quê? Senta aqui. Ela já percebeu que os dois ali estavam, né? Situações E o que você... comuns na Ainda bem que eu acho que o cliente não entende que nós estamos nessa, né? Ainda Era o bem, excesso, eu acho Robson. que ele pensou assim, nossa, que excesso de zelo, a juíza teve que chamar para sentar. Mas ficou joia, né? Aí depois tinha uma dica que era o seguinte, né? E eu sempre dou essa dica para os advogados que estão começando na área trabalhista. Tá. Se você está atuando pelo reclamante, então você tem que sentar do lado do coração do juiz, né? Ó, Robson, gostei dessa dica. Olha lá, jovem juizão tá ali, ó, advocacia. reclamante, vem cá, né? Né? E a reclamada do outro lado do coração. Olha, Aí jovem não tem advocacia, erro. que boa dica do Dr. Robson, tá vendo? Gostei. Tá pelo reclamante, Eu vai não do faço lado do direito coração trabalhista, do mas juiz. Mas gravei. Se não é, tá do outro lado. Aí não tem erro. Depois que eu fazia isso, né? Foi igual o hino nacional, né? Você sempre tá cantando o hino em algum canto, dá aquele problema numa parte que é Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. E aí depois, no outra parte do hino, né? Robson. Brasil, um amor. Aí alguém falou assim pra mim, não, pensa que você tá num namoro, né? Então primeiro você tá sonhando. Depois vai vir o amor. Então, assim, primeiro sonho, depois amor. Gostei, então, na primeira parte, na hora que dá aquela parada, é sonho. Ah, ô Robson, um perrengue que eu passei por conta de hino nacional. É mesmo, né? Você era chamada pra tudo que é evento. Uma entrega de carteira da OAB, tinha um convidado. A gente canta o hino, né, pra bandeira, né? Com todo respeito, claro. Ele começou a cantar errado e eu comecei a ter acesso de riso. E eu não podia Esse é rir. Aí eu perrengue. comecei a olhar assim pro lado e eu falava, para de rir, Ana, para de rir, para de rir. E eu perdi todo o hino, então eu comecei a só... Não, numa dessas você dá uma tossida, você mexe no olho, faz qualquer coisa pra segurar. Eu fiquei morrendo de vergonha. Segurar o Depois riso, eu né? falei, olha o que aconteceu. Não, Como é que a pessoa tava cantando o hino errado? Poxa. Não, Mas foi engraçado, eu comecei a rir sozinho. Aí teve um outro perrengue que eu já passei, né? Perrengue engraçado. Depois tem os perrengues mais bravos que nós vamos falar também. Tem os perrengues. Mas o engraçado foi o seguinte, né? Complicadinho. Teve uma ação que a gente estava representando uma senhora, né? Trabalhista e tal. E ela era escritora, né? E por natureza já carregava um monte de coisa, né? Tal, na mão, isso e aquilo. E estamos na audiência, tal. E essa senhora com um monte de coisa, e envelope e tal, e não precisava de nada daquilo, né? Mas levou tudo, né? Aí vai assim, vai que alguém precisa, vai que o juiz quer ver, né? Ela mal sabia que assim, o que ele quisesse ver já tinha que estar no processo. Não adiantava mais nada, mas tá bom. E coloca ali, se embanana, e arruma lá no canto, e não sei o que, tal. Aí nisso, e mexe com cadeira, e vai pra frente, vai pra trás, aquela coisa toda. Aí, conversando aqui com a juíza e tal, isso e aquilo, e proposta. Aí eu falei assim, eu vou falar com a minha cliente. Aí na hora que eu olho assim, cadê minha cliente? Na hora que eu olho pra baixo assim, a cliente espatifou no chão. E começou aquela coisa. Aí a juíza falou assim, não, ela caiu, aí todo mundo ficou, e agora, né? Aí a juíza levantou, o que você tá fazendo aí? Né? Aí levanta a cliente aqui e senta a cliente, aí a juíza desce e vem, e a juíza começou a ficar meio que com aquele acesso de riso. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Não, dei um jeito ali de segurar o lado contrário de lá, e a senhora toda séria. Aí eu falei, não, aquela coisa de todo mundo naquele pega, né? Por fim, não deu acordo que já não tava mais com clima pra nada. O advogado começava a querer falar, aí já lembrava da queda. Esses foram os perrengues engraçados. Aí tem aqueles perrengues Pois é. que o juiz pega e não quer deixar você advogar, né? E aí o bicho esses são pega. os bravos. Esse o bicho pega e advogado também. Então, e aí hoje, Ana, como é que faz, né? Porque fala no nosso estatuto que nós não temos hierarquia, né? Nenhuma. Porque o pessoal pensa, o juiz manda no advogado, desembargador manda no juiz, o ministro manda no desembargador. A única coisa que esses caras mais de outra instância têm o poder é de reformar a decisão
de quem está embaixo. Exatamente, totalmente. Mas aí o jovem advogado hoje, Ana, ele chega, às vezes o juiz fala alto, ele fica com medo. Mas aí, hoje, por exemplo, se o juiz por acaso está excedendo o seu poder de direção de uma audiência, ou até um ente público está excedendo, existe hoje na ordem um dispositivo, né, uma comissão De que é prerrogativas. Por isso que eu lembro que nas palestras até para jovem advocacia que a gente dava na OAB de Barueri, ou mesmo quando algum jovem advogado vinha tirar alguma dúvida nesse sentido conosco, é simples, Robson. O nosso código de ética e o Estatuto da Advocacia. E qualquer problema, corregedoria ou ouvidoria do Tribunal de Justiça. Ou seja, o advogado não tem que ter medo, ele tem que ser combativo. Combativo. E se tiver excesso, temos nossas prerrogativas. E Não chama, saia dali. Exatamente. Ou também chama o presidente da OAB, da comarca local. Eu sempre peço para estudar as nossas prerrogativas, né? Isso daí é super importante para o jovem advogado. Porque Perfeito. a gente jovem, a gente, Robson, nós somos um pouco macaco velho nisso, né? Se um juiz, alguma autoridade nesse sentido der alguma... Em nós, vamos dizer, um palavreado leigo, a gente bate de volta e bate forte. Agora, para algum jovem advogado, para aprender, que saiba que também tem, inclusive, a ouvidoria do Tribunal de Justiça, porém, no caso, no dia, chamar logo diretamente quem que é o representante da advocacia local para estar indo prestar seu socorro em audiência, ou que for no cartório, alguma coisa assim. Perfeito, excelente da dica. Delegacia também. E isso é importante, né? Já ter esses contatos no celular, já também, estudar sim. como é que é, já tá muito seguro daquilo que você tá fazendo. Porque você tá seguro do teu trabalho e o juiz está se excedendo, você pode bater o pé, porque você tá seguro do que você tá fazendo. E já aconteceu muitas vezes isso, sabe, Ana? Por exemplo, tô numa audiência e aí, né, você ouve as partes, ouve as testemunhas, e você quer pegar depois, e antes da sentença, você tem as razões finais. E normalmente a gente sempre quer ter um tempinho para escrever aquilo com calma, ouvir a audiência, ou ler a ata da audiência e fazer um resumo para que você possa, na hora do juiz dar a sentença, você já está com uma coisa, né, dar ali os principais pontos. E já aconteceu várias vezes que o juiz, razões finais? Sim, excelência, poderia conceder 5 dias para as alegações finais, memoriais, enfim. Exatamente. Cada segmento tem um nome, né? Não, doutor, não tem. Não tem prazo, não. Se quiser, é agora aqui, nos termos aí do artigo tal, fazer oral. Eu nunca fiz. Mas, excelência, poxa, né? Teve muita coisa. Doutor, tá contando o tempo. 10 minutos. Tudo bem. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado. Tem. Então, pois não, pode abrir aí e começa a falar. E você vai falando. Você tem que estar preparado. Você vai pedir o prazo. Mas só que o que acontece? Se não der o prazo... Deixa consignar na ata que você pediu o prazo... E depois você vai e discorre. Você não pode perder a oportunidade, né, Ana? Robson, não pode. Não, e desculpa até te interromper, sabe o que eu já vi? Já fui ver muitas audiências, isso é importante também, a gente ter que ver a audiência para ver como é que os colegas estão atuando, como é que aquele juízo atua. Eu já vi colegas que pedem prazo, juiz não dá, tá bom, remissiva, que quer dizer o quê? Remete aos termos do que ele falou e perde a chance de reforçar alguma coisa que teve naquela audiência. Como é que vai ficar? Chega lá, aí daqui a pouco você tem que recorrer, chega no tribunal, não fez razões finais para dar ênfase naquele ponto importante que você precisava provar. Né, Aninha? Exato. Então assim, então tá bom, então é remissivas. Ué, fala ali, você tem 10 minutos é muita coisa, 10 minutos um carro de Fórmula 1 dá 10 voltas. Por isso que o que você falou é extremamente importante. E assistindo audiências. Assim, eu teve uma oportunidade dessa, na verdade, fui assistir uma criminal, Robson. E aí o juiz falou pro advogado, em duas situações, que eu gostava muito da área criminal, no começo da minha carreira. Primeira foi, o advogado disse que como o advogado era da assistência judiciária, era plantonista, ele pediu excelência, dê prazo pro advogado já constituído, eu não posso fazer alegações finais. Achei bacana isso, não sabia que podia. E outro que foi ele pegou, o advogado pegou, excelência, preciso dos autos aqui.
Foi como seria, eu não lembro como é que é penal, o Robson, como se fosse a réplica dele, leu ela inteira, ele não reiterou, reitera a manifestação de folhas tal, não, ele leu ela inteirinha e depois só alguns depoimentos das testemunhas, ele meio que assinalou partes importantes, tá? Até eu falei, é desse jeito. Pois é. Gostei, Não, e você gostei. falou agora Aprendi. da réplica, né? É lógico, a gente fala aqui no nosso podcast de empreendedorismo, de dicas para os empresários de todos os segmentos, e hoje aqui é uma oportunidade muito grande de estar com a nossa anterior presidente da OAB. Vamos falar um pouquinho mais de direito e de repente chega naquele grupo, né? De advogados que estão ali iniciando, que precisa reforçar, porque a audiência, na verdade, é onde tudo acontece. E são poucos minutos para que tudo possa, para aquele Exatamente. trabalho que você já vem fazendo, escrevendo há muito tempo, se realize. E aí tem essa outra parte da réplica, né? E eu sempre falo que no trabalhista, por exemplo, não tem uma previsão legal para você fazer. Então muitos juízes dão um prazo para você poder ir lá e falar da contestação. Você entrou com uma ação, a pessoa se defende, aí você vem na réplica explicando alguma coisa. No direito civil isso já é positivado, né? No direito trabalhista, não. Então, eventualmente, também você precisa se manifestar, né? Tem que estar preparado também para fazer aquela leitura rápida, né? Você sabe o principal ponto que você pediu para o teu cliente e o que foi defendido, né? Independente do lado que você tá. O que foi defendido? Aí eu vou replicar aquilo lá. Às vezes é na hora, dependendo do juiz. E aqui nas nossas comarcas, audiência de 10 em 10 minutos, tem que estar preparado, né? Tem que ler, gente. Não tem jeito. Não adianta, tem que estudar antes de ir pra Não qualquer é, audiência. Aninha? Até hoje a gente faz isso. Nós Sim. já tem uma bagagem de experiência aí do que, Robson? Eu tenho 20 Tem que anos de ler na experiência. Você régua. tá com quanto tempo de atuação aqui? Com Olha, 16 Aninha, anos? 20? não, menos que uns 15, 16. Você foi contador 2006, né? É mesmo. Tá, o Nossa, Dr. você Robson lembrou. teve É várias mesmo. contabilidade. Antes de ser advogado, fui contador. E uma novidade, Aninha. Tive que tirar minha carteira de contador de novo. Eu tinha dado baixa Bacana, em 2004, né? Virei contador em 99. Adoro números, adoro cálculo. Eu sou fã de quem adora cálculo, Dr. Robson, porque eu, para cálculo. Adoro balanço e uma das especialidades do nosso escritório é a parte empresarial e tributária. Verdade. Então o que a gente faz? Eu sempre digo o seguinte, né? Planejamento. Então tudo é conta, né? Porque quer queira, quer não, Ana, o direito ele está sempre voltado a você chegar num resultado. E a maioria dos casos, se não for todos os casos, todos não, mas a maioria, ele sempre tem um impacto financeiro. Então tudo é conta, né? O empresarial, por exemplo, eu sempre oriento as empresas a ter uma boa contabilidade. Então às vezes a gente vê cada coisa horrorosa. Então você que é empresário, você precisa cuidar da tua empresa, fazer o balanço, fazer o balancete, ter um bom contador, inclusive até o escritório de advocacia também precisa fazer isso, até porque normalmente circula muito volume de dinheiro que não é do escritório, você precisa repassar. Exatamente. Você não tem uma contabilidade bem feita, daqui a pouco a Receita vai te tributar naquele total que não era seu, você fica com um percentual daquilo lá. Então eu gostava muito, sabe, Ana, de ser contador, de fazer ali análise de balanço, de criar estratégia. Eu nunca fui de escritório de contabilidade, eu era contador interno, né, de grupos de empresas, e isso também que me levou para o direito, você sabia? A contabilidade, até então eu não tinha, sempre atuei ali voltado para o direito, né, porque tinha que cuidar de empresa, tinha que ver os contratos sociais. Tá. E o advogado, para mim, era uma outra ideia, né? Nunca que existia um advogado empresarial que fosse um advogado que não estivesse no fórum, né? Porque até então a mídia sempre prega o advogado aquela pessoa lá no tribunal do júri, né? Exato. Dificilmente a gente vê aí numa novela tal, um advogado empresarial. Às vezes você vê, né? Que é conselheiro tal. Sim, mas normalmente normalmente é o júri. Tá no tribunal, né? Eles montam aquele júri meio louco lá e tá lá. Então, e começou aí. Eu comecei a ter que interagir com advogados e teve uma advogada que me deu assim um insight, que foi a doutora Ângela Camazano,
que eu queria mandar, se ela com certeza vai ver. Então, doutora Ângela, você foi a inspiradora para que eu me tornasse advogado. E eu achava bacana porque ela era uma advogada de dentro da empresa, que não ia para o fórum. E eu falava, nossa, ela não vai para o fórum? Aí as pessoas falavam, não, ela é o societário. Societário? O que é O que é o societário? Não, que cuida dos contratos, que faz tudo que é contrato da empresa, e o empresarial, os contratos de compra e venda. Eu falei, nossa, que legal. E sem ir para o fórum? Não, ela só atua aqui. E eu achava muito bacana quando ela fazia aquelas exposições, né? Nós vamos constituir essa empresa, nós vamos negociar aqui. Por isso que você é advogado societário, então, Robson, que você se espelhou nela. Foi. E aí eu acabo tendo assim um pé muito dentro do societário. Não que você não faça audiência, não é isso? Você faz umas sustentações orais que eu já vi no tribunal que é outra... brilhante, né? Obrigado, Ana. Eu prefiro, assim, dos nossos casos de família do escritório, eu prefiro que você faça, inclusive, as sustentações orais no TJ, porque eu ainda morro de vergonha, eu confesso. Mas, Ana, e foi bom você ter tocado nesse assunto, né? E a gente fala aqui que o empresário, principalmente do direito, ele tem que usar tudo que está à disposição. Nem que não seja ele. Mas, igual você fala, dos nossos casos, quando precisa fazer uma sustentação oral no tribunal, eu vou. Por quê? Porque você tem 15 minutos para poder falar para a galera que vai julgar o teu caso. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala, o juiz não leu, ninguém leu, ninguém viu. Então tá, agora você teve a chance de ir lá falar para os caras que você tem aquela situação que precisa ser reformada e não vai. Então, quando a gente vê... Não, Robson, ainda tem aquela plateia de advogados aqui atrás, né? Pois é. Às vezes vale a pena ir só para assistir, ver como é que o colega faz. Porque também é importante isso. Isso é um tabu no direito. Todo mundo, né? A maioria tem medo de ir lá no tribunal. Nossa, falar para os desembargadores. Falar o quê? Vai reforçar. Você está defendendo o teu cliente, então... Qual é o ponto importante que você vê que o desembargador tem que te ouvir? E vai lá e faz. É 15 minutos. E outra, imagina só, você não usou aquilo que está disponível. Aí vem uma decisão, aí você fala assim, puxa vida, se eu tivesse ido e dado uma reforçada, puxa vida, eu vou me preparar para ir. E aí fica e não vai. Não vai assistir, não vai lá, né, Ana? E assim, é oportunidade, gente. Nós não podemos perder nenhuma. Se fosse para falar um minuto, vai lá falar um minuto. Né? Se for para qualquer coisa, vai lá. Porque aí a gente vai exercer o máximo possível. Porque se você ainda assim não conseguiu, a gente tem aquela sensação que a gente fez tudo que pôde, né? Porque também sempre tem um colega do outro lado que a gente não pode subestimar. Que tá também trabalhando, tá estudando. Verdade, e é muito gostoso, né, Ana? Quando você... esses dias foi bacana, eu fui fazer uma audiência, já não fazia muito tempo, e aí o pessoal do escritório me deixou fazer uma audiência. E eu vendo o colega lá atuando e a forma com que ele estava agindo, eu falei, nossa, mas que cara mais esperto, mas que cara mais combativo. E é legal você ter isso, porque te incentiva a querer ser melhor. E aí eu falei, puxa, ele pensou numa coisa que eu não pensei. E eu também usei alguma coisa que ele olhava para mim e falava, puta, eu não pensei nisso. Então foi um desafio de igual para igual, onde quem preparou o melhor detalhe vai ganhar. Mas aí mesmo que você perder, você fala, puxa, mas eu fiz um bom trabalho, perfeito, lutei e fui. E Robson, ainda até mesmo nessa linha que você está dizendo, para até de repente algum jovem advogado pode se questionar, mas a Ana não a Ana e o Robson falam para ir assistirem às audiências e para assistirem às sustentações orais no tribunal, mas a Ana não vai e o Robson vai de vez em quando em audiência, só para esclarecer. Eu já fiz sustentação oral no Tribunal de Justiça e o Robson também já fez 500 mil audiências. É que hoje eu prefiro, com a experiência e bagagem de pessoas muito mais capacitadas, advogados muito mais capacitados, que eu fico bem tranquila. Mas, Ana, e foi ótimo você ter falado disso, porque olha só, ao decorrer da nossa atuação, porque quando você começa, você faz tudo. E aí você vai passar vergonha, você vai fazer mal feito e você vai melhorar e etc e tal. Então a gente acaba se dedicando, por exemplo, àquilo que a gente, no decorrer do tempo, que a gente tem mais afinidade. Por exemplo, eu hoje tenho uma dificuldade enorme de escrever uma peça. Que eu sei que você já tem uma facilidade enorme de escrever, de colocar, de fazer aquilo rápido. E eu sou o cara que eu vou pra rua. Então vocês montam toda a parte técnica, né?
você, a Anice, Anice, todo o doutora nosso grupo de técnico, doutora Fran. né? E eu vou lá só pra rua. É mesmo. Eu vou lá só fazer audiência. Top, adoro. Eu vou lá só fazer a sustentação. Então, ou seja, é isso que acontece. E isso é o trabalho em equipe, né? Por quê? Pelo perfeccionismo, por uma série de coisas, eu demoro para fazer uma petição 10 vezes mais do que você faz, né? E aí eu acabei gostando dessa parte. Então isso é muito importante também, né? A gente identificar as nossas virtudes, né? Exato, Aquilo que você sim. gosta E mais, aquilo que você... limitações também. E limitações. Virtudes e E limitações. não tem problema E nenhum, não, né? não tem nenhum. Então- Hoje eu não tenho a. Como é que eu falo, Robinho? Não tenho problema nenhum em não fazer mais a sustentação oral Pois no é. TJ. E eu já Mas não eu acho ligo, brilhante, e eu já viu? não ligo, por exemplo, de escrever. Eu gostaria de escrever, só que aí eu sei que eu vou começar a escrever e eu vou querer falar no monte de devaneio e não é. Aquilo tem que ser objetivo e direto. Então, Uhum. a gente discute as ideias, né? Você vai fazer ali aquela parte técnica e depois, se preciso for, né? Que é impressionante que hoje a quantidade de É. sucesso que vocês têm conseguido, eu não tô nem precisando de mais fazer sustentação oral. Ah, Quero... agora eu até me senti. Olha que delícia. Vocês são top. E então, é isso que é importante, né? A gente tem que identificar aquilo que a gente tem expertise, explorar bastante aquilo. Se a gente quer ser um pouco mais, fazer outras coisas, nós temos que ter parceiros. Porque o que a gente já viu, né, Ana, de colegas que às vezes não entende de um determinado assunto, é lógico, o profissional de direito ele foi formado para saber tudo. Sim, Só que para ele atuar com tudo, não dá. não dá. Então, Não. às vezes, pega alguma profundo. coisa que não é do expertise, acaba se embananando, vai dar um problema, pode responder um processo, pode responder uma coisa ruim. Então, tem aquele cliente, não tem o expertise, vai fazer uma parceria. Até a hora. Ah, você quer aprender? Estuda sobre aquilo, né? Vai entendendo mais, né? Exatamente. Mas Que tem aquele aula, dito, não Dr. é? Robson dando uma aula aqui, gostei. Mas Muito contigo bom. aqui, e tem aquele ditado antigo, né? Ninguém faz sucesso sozinho e, como já dizia Napoleão, nós temos que dividir para somar. E eu tenho orgulho de poder dividir, Ana. Hoje o nosso escritório é full, mas ele é full não é porque eu faço tudo, porque nós temos pessoas de diversos setores. Por exemplo, o trabalhista, eu adorava fazer trabalhista, só que hoje eu tenho um menino, que é o doutor Alexandre, o Mineirinho, É, doutora Lê, é verdade. que o cara já é uma sumidade, então É. eu não E fora a entende? parceria, né, também, Robson, com outros advogados, Muitos. faz A gente tem essa parceria no direito da conexão. família, É. direito criminal, que a gente tem, né, o que foi teu presidente da prerrogativa, doutor Brionas, Que é que- fantástico. fantástico. Nossa, doutor Delson Brionas é né? fantástico. O tributário também, apesar de conhecer, não tô atuando, então você tem que fazer parceria com alguém. Quando você vai ver, você tá com uma Cada vez rede... a rede, o leque vai abrindo, né? Exatamente. E aí todo mundo tá ganhando, todo mundo tá feliz e o principal, o cliente que é teu, vai estar conseguindo atingir o resultado, porque você fez a parceria com alguém que é especializado, né, Aninha? Exato. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho, gente. Não dá. Seja na advocacia, seja na nossa empresa, seja em qualquer lugar, Sempre é bom dividir. sempre é bom dividir. E delegar também, né? E Que é delegar. é o grande desafio, né, Ana? Você delegar, você ter um tempo, você ter uma possibilidade de estar com a família, de estar fazendo outras coisas. Então, assim, a gente não pode. E eu te digo isso porque foi difícil para mim conseguir chegar nisso, né? Você delegar hoje é um desafio. E isso para mim sempre foi uma limitação. Você tá ali o tempo todo ocupado, né? E aí como é que faz? Então é É. treinamento, tem que ter De ter um tempo pra paciência. você, né, Pois é. Robson? E a gente Sim. tem visto, Aninha, bastante colega reclamar assim de muito problema, né? A classe do advogado, ela tem uma demanda muito grande, né? E às vezes a gente vê muito colega assim atribulado, que tá tendo que fazer tratamento psicológico porque é aquela pressão muito grande de cliente, Por isso né? que a gente fazia, ela realizava os nossos happy hours de quinta-feira, os aniversariantes do mês, o jogo de bola lá no Arena Barueri, sempre assim, cedido pelo Tom Moisés, nosso secretário de esportes, através do Daniel Branco, entendeu? Que tava lá, era um conjunto de, sabe, ia ligando, assim. Era uma descompressão, né? E isso daí, você vê, né, Ana?
tão importante, e eu me recordo que muitas vezes a OAB foi criticada, né? Por estar fazendo esses eventos, por estar sempre ali, né, conectando em outros ambientes os advogados, né? Sim, Ah, sim. você tá no happy hour. Ah, tá no happy hour. Ora, a gente só vai fazer negócio com o que a gente tem afinidade e gosta. Ou num Nós- café da manhã, ou à tarde num restaurante. Exatamente. E às vezes você tá ali dentro da OAB, é Eu fui institucional. muito criticada por conta da área que foi aberta lá atrás, que estava sendo uma área que, vamos dizer, depósito de material que não era da OAB, Uhum. muito drogado, porque a gente abria a porta lá, tinha pino de cocaína, Que enfim, loucura. tinha outras Finalidades. Né? Ilícitas. ilícitas lá. Então, o que era, né? Praticadas por terceiro. Exatamente, exatamente. E por conta disso, e por conta da pandemia, Uhum. nós criamos dentro da OAB de Barueri salas de coworking para advogado, porque a Jovem foi Advocacia, tanto a Jovem Advocacia, o Robson, como também os outros advogados que ficaram apertados e tiveram que fechar o escritório, porque, convenhamos, o escritório é muito difícil de se manter, Pois é. aluguel, papel, internet, telefone, que seja. Para jovem advocacia, para quem está começando já é difícil, que dirá os advogados que passar na aperto na pandemia. Então, montamos 2 salas de videoconferência. Minha sala poderia usar até para advogado, era só ligar, marcar para não conflitar. Com 3 advogados que pudessem usar. Imagina, tinha 5 salas lá dentro. Então, a gente resolveu fechar aquela área, em parceria com outro restaurante, um bar-restaurante, Uhum. e deixar aquela área de lazer até às 5 horas da tarde, que era o funcionamento da casa da OAB, e depois deixasse lá para o bar-restaurante usar aquela área. Porque eles conservavam, deixavam decorado, deixavam com as mesas, Sim, sim. tinham desconto para advogado dos produtos dele, que seja almoço, que seja jantar, que seja um espetinho, Era que isso seja alguma coisa mesmo. nesse sentido. E eu vi muito advogado à época fazendo até audiência naquela área de lazer. É, porque à tarde ficava super tranquilo, Super- né? Eu mesmo fiz, nunca fiz a audiência lá, mas já fiz reuniões, Pois é. porque ficava um Não, finalzinho de tarde, e- gostoso, com o solzinho E batendo. Ana, eu sinto uma falta daquilo ali, porque foi ali que eu conheci vários colegas que estão comigo até hoje. Então essa Nossa. ideia assim, ah, não, era o bar, era isso que a OAB, né, tem uma extensão no bar. Gente, todos os grupos grandes de empresários se reúnem em restaurante, bar. Você vê o escritório do João Bias, HSBZ? Pois é, Um ele andar tem é só um... para happy hour, porque é ali onde você consegue Quanto- conversar melhor com a pessoa, entender o que ele faz num ambiente mais tranquilo, mais relaxado. relaxado, Você não vai tem falar aquela da pressão de É, sabe, você vai falar da família, você vai falar do time, você vai falar e ali as Isso. pessoas vão conectando com você. Sim. E a gente conectou muito. Bastante. Não tem nada assim que desabonasse tudo isso daí. Eu sinto falta disso hoje. Também Né? sinto falta É uma dessa- crítica tão assim, é aquilo, né? Que às vezes as pessoas não têm o que criticar, Ana. Mas foi uma crítica, pra mim, eu acho misógina, o Robson. Total. Porque se eu fosse um presidente Total. homem, com certeza não iam ligar pra Pois isso. é. Então, isso Exatamente. foi. E isso, Ana, foi bom você ter tocado nisso. O fato de você ter sido uma presidente mulher, você se sentiu. Sofri bastante, sim. Por ser mulher. Por ser mulher, Simplesmente sim. por ser mulher. Sim, sofri bastante. Eu lembro que eu conversava muito com o pessoal da Comissão de Igualdade Racial, porque eles me levavam temas sobre o que eles passaram. E pra mim, o que eles passaram eram obviamente, não posso comparar, eram pesados, eram situações bem pesadas como advogados. Até com família e tal. Mas eu vi um pouco de mim na trajetória de querer. Sabe aquela. Sempre quando eu vi mais mulheres no poder, eu falava, pô, bacana, legal, é mesmo. Hoje eu vejo o quanto é difícil mulheres no poder. Só quando você passa para cargos eletivos. Assim, eu sou fã da deputada Bruna Furlan. Porque eu não imagino lá atrás, na primeira. Vamos mandar um abraço para a deputada nossa, Bruna Furlan, que também é nossa colega de profissão. Nossa né? colega de profissão, me A ajudou nossa muito. ilustre colega de profissão, que me faz um espelho trabalho nela. incrível hoje na Câmara
Faz. Na Lesp Câmara, na agora. Lesp, né? Ela já fez um trabalho incrível em Brasília e agora Agora na Lesp, aqui tá na Lesp. presidente da Comissão de Saúde. Que bacana. Também com esse hospital regional maravilhoso. Então, Que olha só, foi a olha o deputada que Bruna nossa que cidade conseguiu vai ter, um trazer o hospital recurso. regional. Pois é, Robson. Você já viu o tamanho daquilo? Eu já vi, e é incrível, Monstruoso, assim, né? monstruoso. A quantidade de aparelhos que o município dá para o munícipe. Fruto do resultado do trabalho da deputada Bruna Furlan em Brasília. Que bacana, E eu me né? espelho muito nela. Então eu fico pensando, imagina ela lá atrás. Ana, com quem que essa menina aprendeu isso? Bom, tendo dentro de casa um pai fantástico, né? Sexto mandato. O sexto Ele vai mandato, pro né? livro dos recordes? Ele precisa. Não precisa ir pro livro dos recordes. 45 anos, né? Bom, até pública. de vida pública no livro que ele publicou uns 2, 3 anos atrás, né? É. Então já tá indo para 50 anos de vida pública. Imagina, Robson. Imagina alguém dedicar 50 anos de vida E pública, são não é humanos, fácil, né? são humanos. Eu lembro que é uma curiosidade. Às vezes a gente vê o Furlan falando, parece que todo município é filho dele, né? Não, ele é um Todo paizão. mundo vai Olha, aqui. ele é um paizão de Barueri, Dona Sônia é mãezona de Barueri, a Bruna e o Rubinho, até o Felipe que não sai muito, eles são irmãos de todo mundo, todo cidadão tem essa barueriense. é. Porque, Robson, na época das minhas eleições foi muito engraçado, eu conto assim, né, sempre. Rubinho Furlan me apoiava, Aham. a Bruna apoiava o Almir, Aham. mas é questão porque eles eram amigos há muito tempo. Sim. E E o você Furlan vinha pai... na escalada, né? Na escalada, apoiava o presidente Marcel Tito. Aí eu falei, quer saber? Eu tô com o Rubinho, gente. Olha aqui. Eu já ganhei o voto da mulherada da advocacia. E não tinha tanto contato com o Furlan e nem com a Bruna. Sei. Que eu fiz isso durante a presidência da OAB. Não é que eu não tinha contato. Eu tinha contato com eles. Mas depois, por que eu tô querendo dizer tudo isso? A afinidade que criamos e a forma humana que eles tratam o cidadão, não só eu digo quando eu convidava para eles estarem na sede da OAB de Barueri, como ele tratava com carinho. Eu lembro de estar lá e ver o prefeito Rubens Furlan inúmeras vezes indo lá nos prestigiar. E você sabe, Ana, que tem uma coisa que me liga ao prefeito no seguinte sentido. Primeiro que eu tô aqui hoje fazendo um podcast, falo em público, vou na sustentação oral, falo para não sei quantas pessoas em público, mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui, na verdade, por natureza, eu sou tímido. Então, tive que ir lá atrás... Não parece? Tive que ir lá atrás... Surpresa. Utilizar de muitas técnicas, ler muito, ouvir inúmeros discursos. Os mais antigos vão lembrar de um livro que chamava Como Falar Bem em Público, do Reinaldo Polito. Antigamente vendia até nas bancas, né? E eu fui fazer um curso com o Reinaldo Polito, lá na Vila Monumento, que eu tinha uma dificuldade enorme de falar em público, eu travava. E antes disso eu já tinha tido uma bandinha, só que parecia que você cantava de olho fechado, era rock, e aí fazia de qualquer jeito. E eu vi você no aniversário tô tentando voltar, né? Só tô com 3 músicas decoradas, as outras eu esqueci tudo. E aí fui fazendo isso, e eu comecei a ouvir discursos, até para treino, fui treinando, né? Eu tenho a timidez controlada e falo em público normal. E uma das pessoas assim que eu tenho grande admiração, porque ele é um político nato e também um orador nato, é o prefeito Rubens Furlan, né? Que nós aprendemos técnicas, uma série de coisas. Ele fala naturalmente todas as técnicas que você estuda, né? E os discursos dele são efusivos, a forma, né? Então aquilo... E é bom escutar, Robson, muito porque te bom. prende. Ele é eloquente, ele vai seguindo, ele fala 1 hora na eloquência. Exatamente. E você vai ali, ele levanta o braço, o povo levanta, ele abaixa o povo... Então ele consegue conduzir como se fosse um maestro. Então é legal você ouvir políticos como o prefeito Rubens Furlan, que tem esses discursos assim, que é para dar notícia para o povo, né? Para falar tudo que tem que falar, dá bem o recado e fala de uma forma assim que é incrível. Atenção. Te prende.
Eu adoro ver os discursos do Furlan. Eu gosto do prefeito Furlan e eu imito a deputada Bruna. Olha só, que é também outra que tem eu imito algumas palavras dela, o jeito, assim, a mão, a forma. Eu acho elegante, eu acho uma mulher empoderada, sabe? É mesmo, né? É bem lembrado, ela tem uma forma de colocar, né, que é isso mesmo, o peito pra, né, estufado e fala e dá aquele respeito, eu faço isso até em audiência. Que bom, e é bom fazer isso. E nós temos que fazer isso mesmo, né, Ana? Nós temos que pegar esses exemplos, seja quem for, nós temos que chegar chegando mesmo. O advogado tá lá, vai chegar na audiência, chega chegando, não baixa a cabeça não. Exatamente. Aqui, ó, né? Olha ali na testa, né? Tem que ser de igual para igual. Exatamente. Não é porque você tá novo, você tá ali, você é advogado. O colega que tá mais tempo merece respeito, mas vai ter um bom combate com você. A gente não pode esmorecer de jeito nenhum. Verdade. Não importa de onde a gente veio, de como que é os nossos problemas. O que importa é que nós estamos ali. Quando nós estamos ali, é aqui, ó, olho no olho, né? O caso é esse, nós vamos discutir, vamos em frente. E essas pessoas são boas referências para nós, né? Muito. Não só pelo trabalho que fazem, que não é fácil, né? Hoje você fala, fulano não é fácil ser político. Olha só o quanto que essas pessoas dedicam, deram de si, né, ou da sua família em prol de um coletivo. Eles são muito humanos também, né, pois Robson? Isso você veja hoje, eu advogando lá no consórcio intermunicipal, representando Barueri, a oportunidade que tanto o prefeito Furlan, Beto Pitério, nosso vice-prefeito Beto Pitério, um grande abraço também ao nosso querido amigo. Beto Pitério, eu encontro com ele, é demais, em vários lugares, porque eu gosto. E o povo gosta dele. Nós somos sociedade civil organizada e nós temos que ver e apoiar, né, quem tá lá, quem que tá dando a cara para bater, para cuidar de uma cidade como essa que não é fácil. Exatamente. Então eu adoro ir ver o Beto, quando tem reunião, sempre que eu posso eu vou lá ver, falar, para contar as novidades, os projetos, os planos, que nós como cidadão temos que ajudar. Né? Mesmo. Então tem que ser assim. Mesmo. E aí, Ana... A Bruna também, a oportunidade... Também. Sim, fantástico. Não é porque, mas é na reunião política, o que você vai ganhar lá? Não, nós somos cidadãos também. Moramos aqui, temos que acompanhar e colaborar, né, Ana? E cobramos deles também, então, né, E você falou do consórcio. Poxa, eu acho que o consórcio, o CIOeste agora ganhou uma advogada de peso. E qual que é a função do CIOeste, o Ana? Na nossa região aqui? Apresentar, elaboração de projetos para toda a região oeste, para os cidadãos de toda da região oeste. Para todos os municípios? Para todos os municípios. Quantos são? Olha, salvo engano, são 12. Acredito Perfeito. Que Mairique vai entrar agora. Que legal. Estamos finalizando agora a casa de passagem para mulheres vítimas de violência doméstica, que vai ficar sediado no município de Itapevi. Eu sempre brinco que o Dr. Mauro do CREA, Dr. Mauro do CREA, que é o meu chefinho. Sei. E a gente carinhosamente o chama de Maurinho. Maurinho, você é outro também que tá convidado a sentar nessa cadeira, cara. Chefinho. Você tem uma história incrível também. Ele é meu chefinho, mas eu falo que o meu chefão é o Dr. Lapas, né, que é o superintendente da CEOEST, que foi prefeito do município de Osasco, sim. E o meu chefão maior, que é o Furlan, o Beto e a Bruna. Boa. E lá a gente faz a elaboração de projetos destinados para a população. Temos um que está saindo agora, que eu participei da última reunião, para os meninos infratores da Fundação Casa. Nossa, que bacana. Quem elaborou esse projeto, junto até com o Osasco, com empresários, foi o Valdir Coté, que também é de Barueri, cedido de Barueri para lá, para oportunidade de emprego. Então, o jovem infrator, o juiz autoriza lá de Osasco, o juiz já deu a permissão, já deu autorização para eles saírem no horário de trabalho, ficam na empresa e depois, quando terminou, volta para a Fundação Casa. Muito legal. Muito legal, Ana. Para eles não voltarem para o ciclo, né? Depois, quando eles cumprirem a detenção deles, não voltarem para o ciclo, né? Que o mais importante é isso, né? Que haja ressocialização de fato, né? E uma entidade com peso como esse, fazendo um trabalho como esse,
não tenho dúvida que dá super certo, né? E é uma coisa que eu adoro fazer, desenvolver projeto para servir. Eu gosto de servir pessoas, Robson. Que bom, Ana. Isso, eu estava conversando até ontem com o Dr. João Biaso, que é um grande parceiro nosso também. Grande Biaso, um dos maiores advogados do estado, hein? Dele, outro mentor fantástico, outro né? mentor, que também ganhei de amizade, assim, por sua conta e Exatamente. super prático, mostra pra gente as coisas de uma outra maneira, Eu né? aprendi com ele. Eu só não sabia que servir pessoas, que na época da OAB eu costumava fazer isso, eu não sabia que era servir pessoas te deixa também tão feliz por dentro, sabe, Robson? Uhum. Porque o mundo tá tão pesado. Exato. Eu lembro que tinha vários colegas assim do meu lado, falavam assim, Ana, pô, a pessoa tá te ligando pra ficar tirando dúvida, manda estudar. Eu falava, poxa, calma, por que a gente não pode tirar dúvida pra um colega assim nosso? E tem aquele, eu faço parte do Rotary, né, Ana? E um dos lemas Sim, que mais vocês fortes que a servem gente tem também. é o dar de si sem pensar em si. Então, quando você faz isso Você não aí, fica com prazer nisso? muito prazer, e principalmente É em poder bom. ajudar, igual você, sabe, você tá dando a dica para um colega, né? E às vezes tem gente que com egoísmo fala, poxa, vai dar dica para ele, se ele quiser, ele te chama para fazer um trabalho com ele, aí você ganha em cima. Mas Isso. não, e você vai ter essa pessoa com um compromisso moral com você. Poxa, é um esclarecimento que você vai dar. No dia que ele tiver alguma coisa, uma coisa grande e tal, ele vai pensar sempre em você. Né? E mesmo que não pense que a gente tem que fazer tudo que a gente faz sem querer nada em troca, Isso. mas a gente fez o que a gente podia ter feito e ter ajudado. Então, a gente não deve se preocupar em dar de si sem pensar em si. Faça a sua parte, a gente vai ficar mais leve, né? Bem mais leve. O servir fica leve. O servir é um dos princípios bíblicos, né? Pois é. Pois é. E Aninha, nós estamos aqui caminhando para o nosso final. Ai, E eu quero falar para pena. vocês aí que tá curtindo o podcast do Robson Prado, que dê sugestões. A gente procura sempre fazer um bate-papo falando de experiências, né? Para saber que profissionais conceituados também passaram por inúmeras dificuldades, né? E aos poucos a gente vai entrar em assuntos mais específicos do direito, fornecendo conteúdo, porque hoje também, né, Ana, um dos pilares, assim, uma das coisas que as pessoas precisam fazer, e nós vamos fazer nesse podcast, é partilhar. Partilhar informação, Perfeito. Partilhar conexões, criar network. E foi um prazer enorme, Ana, receber você aqui. Sabe? Uma energia, olha, passou nosso tempo sem perceber. É mesmo, Robson. Tem tanta coisa, você tá até preocupado, né? Mas tem tanta coisa pra gente falar. E eu queria que você desse suas considerações finais aí, pra gente encerrar esse Robson, momento maravilhoso. Assim, eu agradeço muito. Agradecer as pessoas que você quiser agradecer. Fica à vontade. Obrigada, Dr. Robson. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com meu querido grande irmão Robson. Agradeço também ao nosso querido amigo prefeito Furlan, nossa deputada Bruna, meu querido amigo vice-prefeito Beto Piteri. Contem sempre comigo. Estamos a todos os nossos colegas advogados aqui de Barueri. Morro de saudade de todos vocês. Meus 2 presidentes, Almir e Marcel Tito também. Um grande abraço. E é isso, Robinho. Última pergunta, Pinga Fogo. A Ana vem para presidente do ano que vem, da OAB? Eu nunca falo nunca, mas por hora não... Tá certo, certo. Não é minha previsão. Pois é, foi só um pinga-fogo. Então, pessoal, valeu, obrigado mais uma vez. Continue acompanhando a gente aí nas nossas redes. Vamos colocar muito conteúdo. Sugiram, façam suas críticas, elogios, sugestões. E até o próximo. Um grande abraço.